Olá, eu sou o Laios Barbosa, um dos instrutores da GoHack, e estamos dando início a uma série de vídeos de curta duração que vamos chamar de Dicas da GoHack, onde vamos sempre trazer algum assunto, a parte de segurança da informação, segurança cibernética, são assuntos que costumamos realmente aprofundar, né, em nossos treinamentos. E nesse primeiro vídeo vamos falar um pouco sobre teste de invasão, Pen Test, Red Team, Purple Team. O que são esses termos? Qual é a relação e a diferença entre eles? Espero que vocês aproveitem esse vídeo. Para começar, vamos falar um pouquinho aqui sobre teste de invasão, né, ou pen testing. Eu vou usar como referência aqui um livro bem conhecido, né, nessa área, e até recomendo para quem está começando, né, que é o livro da George Weidman, chamado de Teste de Invasão, uma introdução prática ao hacking. E lá no livro, a George Weidman ela define, né, o penetration test, o teste de invasão, como sendo uma atividade que envolve você simular um ataque real, né, para avaliar o risco associado a uma possível falha na sua infraestrutura, no seu sistema. Então, quando uma organização, né, ela pede uma atividade de pen test, o que ela quer? Ela quer saber se a sua infra, se o seu sistema, né, tem alguma falha que possa ser identificada e corrigida antes que um atacante encontre, né? Então, um ponto importante que ela fala é o seguinte, olha, numa atividade de pen test, né, os profissionais que fazem o pen test, diferente de uma outra atividade que é chamada de avaliação de vulnerabilidade, os profissionais eles não só identificam ou procuram, né, identificar uma falha, mas também tentam explorar a falha. Existe uma diferença entre ter a falha e explorar a falha. Então, você pode ter um sistema com uma vulnerabilidade, mas você pode ter controles, né, camadas de controle, seja, né, um firewall, né, um IDS de rede, um sistema de detecção e prevenção de intrusão, seja um antivírus, um EDR, ou seja, para você explorar aquela falha, né, você precisa passar por todos esses controles. Então, o que um pentest vai fazer é o seguinte, ele vai tentar efetivamente explorar uma falha, né, e dessa forma, né, passar para a organização, né, qual é o verdadeiro risco associado àquela possível vulnerabilidade de segurança. E é interessante fazer essa distinção aqui para a avaliação de vulnerabilidade. A avaliação de vulnerabilidade normalmente é uma atividade que acontece antes, digamos, de um pentest, né, efetivamente. Normalmente é feito por ferramentas que fazem de forma automatizada, identificam de forma automatizada a presença de uma falha. Mas veja, né, essas ferramentas vão dizer, olha, eu acho que tem uma falha aqui, né? Olha, o teu servidor web, o teu Apache, né, é antigo, né? É possível que tenha uma falha, né, ou uma CVE possa ser explorado. Então veja, essas ferramentas, né, elas vão dar uma indicação. Cabe ao analista, ao especialista de segurança, saber se realmente, né, aquilo é uma falha que pode ser explorada ou não. Então veja, num pentest, né, uma primeira parte, né, é identificar essa falha. E a parte, né, mais importante é testar, tentar realmente explorar essa falha, para ver se ela é explorável. Ok? Então, uma outra definição que eu gosto bastante, na verdade, vem daquela organização chamada de CIS, né, que é Center for Internet Security. Ela é responsável por produzir aqueles 20 controles críticos de segurança. Na verdade, né, estamos na versão número 8, agora são 18 controles críticos de segurança. E um desses controles, né, ele fala justamente de pen testing. E aí tem umas coisas importantes, né, diferente da definição ali da Georgia, que na verdade ele complementa, né, ele também fala, olha, vai simular, né, um ataque real, né, de computador para encontrar uma falha, né? Só que dentro de circunstâncias controladas. O que ele quer dizer com isso, né? Normalmente existe assim, o pentest, né, é uma atividade profissional e que você tem que definir bem o escopo, né, tem que acertar bem o jogo com o seu cliente, né? Então você vai tentar explorar uma falha, né, de forma profissional e de uma maneira segura, de acordo, né, com o que foi definido, né? Esse foi definido é o escopo, ou uma coisa que a gente costuma chamar de regra de engajamento, né? De forma a você determinar o risco ao negócio,
né, e o potencial impacto, ou seja, o impacto e o risco que aquela falha pode representar ao seu negócio. Coisa muito importante, né? Quando a organização está querendo realizar uma atividade de pentest, né, ela quer saber se tem uma falha e se essa falha representa um risco ao negócio. Muito importante. Às vezes a gente como técnico, né, a gente não tem essa visão do negócio. Isso é muito, muito importante. Você como um pentest, ou quem quer entrar nessa área, né, é muito importante fazer essa associação entre a parte técnica e o negócio, né? Você conseguindo apresentar isso de forma muito clara, né, para o staff, ou a parte executiva, né, é muito mais fácil de você mostrar o valor do seu trabalho, o valor do pentest. Então, o pentest, pessoal, como ele simula um ataque, ele é costumado em dividir em algumas fases, né? Então, por exemplo, primeira coisa, né, por ser uma atividade profissional, né, tem aquela parte inicial que é a tratativa com o cliente, definição das regras de engajamento, definição do escopo. Quando eu falo escopo é o seguinte, olha, esse aqui vai ser um teste, uma aplicação web, por exemplo, né? Qual é o tipo de aplicação? Né? É só um domínio, são vários domínios, várias páginas, né? Posso atacar se for um pentest de rede, né? Uma infraestrutura, né? Quais são os IPs ou a faixa de IPs que eu posso atacar? O que é que está dentro ou fora do escopo? Né? O que é que eu faço se eu encontrar, de repente, uma falha, né, em um sistema que não estava no escopo, né, que tipo de procedimento eu tenho que fazer? Então isso é muito importante, essa parte inicial, né? Uma vez definido o escopo, começa, digamos, a atividade em si, né, como se fosse a atividade de um atacante. Então ele vai primeiro coletar informações, né, pensando como atacante, né, coletar informações sobre o alvo, sobre o sistema, né, é uma fase que a gente chama de reconhecimento ou reconnaissance, né, então coleta de informações. Nessa parte entra, né, um termo muito utilizado hoje em dia, né, que é o OSINT, né, Open Source Intelligence, que é procura de informações em fontes abertas, né, seja no site, né, num sistema de ROIs, DNS ou mídia social, né, informações sobre o alvo. Uma vez que você tem essa coleta, né, coleta essas informações, né, entra uma próxima fase, que é, digamos, uma fase um pouco mais ativa, que a gente chama de escaneamento, mapeamento e enumeração. Enumeração de quê? De serviços, de hosts, de aplicações que, né, podem conter uma falha. Nesse momento, né, o atacante, né, ou o pentester está querendo procurar falhas, sistemas, né, ver se tem alguma versão vulnerável, né, que seja possível explorar. Então, essa primeira fase de coleta de informações e enumeração é fundamental, fundamental, né, de você ter ali informações suficientes para ir para a próxima fase, que é explorar, de fato. Uma vez que você identificou uma possível falha, vai tentar explorar. Explorou, conseguiu acesso no sistema ou na estrutura ou na rede da organização, e daí? O que é que pode ser feito depois? Aí vem uma parte que é pós-exploração. Num trabalho de pentest, às vezes muito trabalho de pentest, ele para ali na exploração. Você conseguiu identificar a falha, explorar a falha, para por aí. Mas pode ser que seja possível, permitido explorar mais, fazer uma atividade de pós-exploração, né? Tentar atacar outros equipamentos, outros sistemas dentro do escopo, é claro, né? Mas que permita, né, mostrar para a organização o que é que uma simples brecha, né, pode representar, né, o impacto de uma simples brecha pode representar numa organização. E, no final, né, tem que ter um relatório, né, uma apresentação de todas as falhas encontradas, qual é o impacto, se é crítico, se é alto, qual a probabilidade de explorá-las, os riscos associados. Então, essa parte é muito, muito, muito importante, né? O relatório, na verdade, é uma das coisas mais importantes dentro de um pentest, né? Então, para você mostrar o valor ali do seu trabalho, certo? Então, qual é a diferença, então, do pentest para uma coisa que a gente ouve falar muito hoje em dia, que é a parte de Red Team? Ambas, né, essas atividades são de cunho ofensivo, né? Então, procuram explorar falhas, né? Encontrar, identificar e explorar falhas. Então, eu vou trazer aqui uma outra referência, né, para me ajudar a explicar essa parte de Red Team, né? O termo Red Team, na verdade, é antigo, né? É um termo até militar, né? Atividades, né, ofensivas ali, né? E tem esse livro que eu gosto bastante, né, que é o Red Team Development and Operations. Ele é feito aqui pelo Joey Vast e o James Turberville, né? Então, dois profissionais aí muito experientes na área. E é um livro que eu recomendo, né? Se você quiser entender melhor essa parte de Red Team,
pode pegar, que você não vai se arrepender. Só alerto que esse livro, né, ele tem aspectos práticos e gerenciais, né? Ele explica, né, a parte de Red Team não só numa visão muito prática, né, mas numa visão de coordenação, de gerência do seu time de Red Team, né? É bem interessante. E lá ele tem uma definição muito bacana que eu gosto, né, sobre o Red Team. O que é a atividade de Red Team? Ele fala que é o seguinte: primeiro, é um processo, né, que ele vai usar as táticas, técnicas e procedimentos de um atacante de uma ameaça do mundo real. Boa, né? Com o objetivo de treinar e avaliar ou medir, né, a efetividade das pessoas, processos e tecnologias usadas para defender uma organização. Vamos pensar um pouquinho, né? Então veja, o pentest, a gente falou, também simula ataques reais, né? Eu tenho uma ressalva, né? Assim, ele também vai fazer isso, tá? Mas a gente vai ver que o pentest simula ataques reais, ok, né? Mas com uma certa diferença, tá? O Red Team tem essa questão seguinte: ele vai realmente tentar simular um ator, né? Um atacante, um grupo, né? Simular em todos os aspectos, né? As táticas, técnicas e procedimentos. É uma coisa que a gente chama de TTPs. Então, o que é TTP, né? Quais são as ferramentas que ele utiliza? Qual é o modus operandi? Uma vez que ele acha alguma... o que ele utiliza para entrar numa rede? É phishing? É engenharia social? Né? Se é phishing, qual é o tipo de phishing? Ele costuma explorar algumas aplicações como, sei lá, Microsoft Exchange, né, o Citrix. Então, alguns grupos têm os modos operantes, né? Uma vez que eles entram, né, qual é o mecanismo de persistência? Qual é o sistema de comando e controle que eles estabelecem? Né? Essas são as TTPs. Né? Então, no Red Team, a equipe de Red Team está interessada em quê? Em realmente simular uma ameaça. O que é que representa uma ameaça para o seu negócio, para a sua organização? Vamos emular, né, simular essa ameaça, né, da forma mais real possível. Né? E quando ele fala mais real possível, é o seguinte: eles vão tentar não ser detectados. Veja que coisa interessante. Então, é uma atividade ofensiva, certo? Que também, como o pentest, vai tentar encontrar falhas e explorar, mas o objetivo, isso é importante, de um Red Team é treinar e medir a capacidade de defesa de uma empresa, de uma organização. Quando eu falo defesa, é pessoas, processos, tecnologias, como ele bem, né, define aqui. Então, o Red Team tem a função de detectar, né, de medir a capacidade de defesa de uma organização. Então, para medir essa capacidade de defesa, né, eu trago aqui essa figura que, né, lembra muito essa questão de, né, Red versus Blue. Né? Se tem Red Team, tem Blue Team. Né? Então, o Blue Team, na verdade, é, digamos, essa parte de defesa, né, essa equipe de defesa, a equipe que está ali monitorando tua empresa, tua organização, né, tentando defender os ativos, né, os ativos mais importantes da sua empresa contra ataques, contra ameaças. Então, o Red Team está ali para isso, para saber o seguinte: ok, você disse que tem, né, uma estrutura de defesa, né, pode ser desde um SOC, né, um time de defesa mais proativa, né, que é o caso de um Blue Team de verdade. Né. Vamos saber então se todas essas suas medidas de segurança, né, todos esses controles, né, eles são efetivos. Será que eles conseguem deter, né, um ataque real? Até que ponto, né, um atacante ou um grupo, né, motivado, né, ou que tenha recursos, né, consegue ser parado? Né? Ou, uma vez que um atacante entrou na sua empresa, na sua organização, quanto tempo a sua equipe de defesa demora, né, para detectar e barrar esse ataque? Então, são esses, né, os objetivos de um Red Team. Né? Agora, eu acho que está começando a ficar um pouco mais claro aí na cabeça, né, da gente. Então, aqui tem uma figurinha que eu trago, o seguinte: então aqui umas fases, né, de um ataque ou de um pentest, por exemplo. Né? A definição, né, de escopo ali no 01, né? Depois tem coleta de informações, né? Ali está o OSINT. Aí na fase 3, né, a exploração de fato. Né? Conseguiu explorar, entrou na organização, né? Tem lá a fase de pós-exploração. Né? Dentro das fases de pós-exploração tem comprometer outras máquinas, que é mover lateralmente, né? Pegar alguma informação, exfiltrar algum dado importante. Né? E no final, lá no número 7, tem um relatório. Então veja que, num trabalho de pentest, a preocupação maior é
identificar falhas e explorar falhas. É isso, né? E no ataque de Red Team, não é só isso. Isso é parte do trabalho. Ele vai querer explorar, entrar, permanecer de forma invisível na sua rede, coletar informações e sair sem ser notado. Então vejam que o pentest ele cobre essa parte inicial bem, né, que é coleta de informações e exploração, mas depois, né, ele não aborda tanto, né, não se aprofunda tanto, né. Já o Red Team ele pega todas essas fases de uma forma mais completa. É essa ideia, né, que a gente quer trazer aqui para mostrar para vocês. Então, para ficar mais claro, então vamos lá, né? Em parte de pentest, teste de invasão, né, a finalidade a diferença, os objetivos dos dois são bem, né, dá para ver bem a diferença. Então, no pentest, né, a finalidade é você testar e identificar falhas e vulnerabilidades em sistemas, certo? Então, o objetivo eu preciso, normalmente, né, na maior brevidade possível, é outro ponto, né, do pentest, às vezes a janela, né, para você testar uma semana, 15 dias, né, quando muito 30 dias, né, você identificar, né, falhas e vulnerabilidades dos sistemas, de forma que, né, a organização possa corrigi-las rapidamente, né. Então, para você identificar de forma mais rápida, né, essas falhas, normalmente o pentest costuma ser ruidoso. O que é que eu falo com isso? Né? Eles não estão preocupados assim, eu vou gerar muito tráfego, né, vou ser identificado, né, pela equipe de defesa. Não é essa a ideia. A ideia é, na maior brevidade possível, normalmente, né, achar a falha para que seja corrigida. Imagine, por exemplo, uma empresa que tem um site, né, é, de e-commerce como a Amazon, né? Então que quer botar, né, um site, uma nova funcionalidade no ar. Para essas empresas, tempo é o dinheiro, né? Minuto é dinheiro. Então, se ele contrata algum pentester, né, para fazer uma avaliação de vulnerabilidade ou para identificar se tem alguma falha naquela nova funcionalidade, a nova aplicação, né, normalmente o tempo é curto, né? Porque ele quer lançar aquilo quanto antes. Então ele vai chamar um pentester para, olha, tenta achar ver se tem alguma falha, se é possível explorar. Então o pentest ele vai usar de todas as ferramentas possíveis ali para dentro daquela janela, normalmente curta, né, achar a falha. E normalmente para que seja rápido, né, ele costuma gerar assim, não está preocupado se vai ser identificado ou não, ele quer achar a falha. É claro que existem categorias, né, de pentest, né, tem aquela coisa que a gente chama de white box, né, black box, gray box, né, ou seja, se você tem acesso à informação, o nível de acesso à informação que você tem, né, para desempenhar o seu pentest. Mas, no final, o objetivo é o mesmo, achar falhas, identificar falhas. Já no Red Team é bem diferente. A finalidade é testar a capacidade de detecção e resposta de uma organização diante de um ataque cibernético. Então o Red Team, ele vai também procurar por falhas, vai também tentar explorar essas falhas, mas de uma forma mais silenciosa, né? A gente costuma utilizar o termo stealthy, né? De não ser detectado. Por quê? Ele vai tentar simular um atacante da vida real. Um atacante da vida real, né, ele se preocupa muito em não ser detectado. Ele vai querer explorar uma falha, mas sem ser notado. Porque a partir do momento que ele é percebido ou notado, né, o seu ataque é bloqueado. Então, o Red Team ele vai tentar ser o mais stealthy, o silencioso possível. E dessa forma, né, ele vai tentar avaliar se a equipe de defesa, né, consegue, né, detectar, né, ou bloquear as suas atividades de forma rápida, demorada. Então, essa é a grande diferença aí entre, digamos, uma atividade de pentest e de Red Team. E agora, esse novo termo, né, Purple Team, né, do que se trata esse novo termo, né? Então, a gente já entendeu que pentest, né, e Red Team são coisas bem diferentes. Embora possam compartilhar de técnicas parecidas, ferramentas, né, similares ou iguais, né, os objetivos são bem diferentes, né? Então, e esse Purple Team? O que é isso, né? O que é essa nova terminologia, né, dentro da segurança da informação, né? O que não faltam são siglas, né, acrônimos e terminologias aí que aparecem toda hora, né? O que o Purple Team significa? Então, eu vou fazer uso aqui até de uma apresentação de um instrutor da SANS, que é o Eric, né, um especialista nessa parte de Purple Team. Eu tirei isso aqui de uma apresentação que foi feita numa conferência de Purple Team, né, e achei bem interessante, né, ela mostra bem
os aspectos, né, que diferenciam o trabalho de, por exemplo, de Purple Team e Red Team. Né? São similares, tá? São bem parecidos. Então, vamos lá. Numa atividade de Red Team, né, e de Purple Team, essas duas atividades estão, essas equipes, né, elas estão preocupadas em quê? Em simular ou emular, né, um ataque real. Né, pegar as TTPs, né? Então, quando uma organização chama alguém para fazer um Red Team Operation, né? Eu quero fazer uma atividade de Red Team aqui, né? Ela vai primeiro, assim, vai querer saber o seguinte: como é que está a defesa dela, né? Se um ataque real acontecer, quais são as ameaças, né? Olha, o que representa uma ameaça para a minha organização, para o meu negócio? Então, um Red Team e um Purple Team, eles vão tentar simular, né, esses ataques, essas ameaças, essas TTPs. Quanto a isso, os dois, né, compartilham esse mesmo objetivo. A partir da segunda linha aqui, começa a diferença. É o seguinte: no Red Team, como ele tem o objetivo de avaliar a capacidade de defesa, né, ou seja, o Blue Team, né, de uma empresa, então ele vai querer o quê? A interação entre o Red e o Blue é pequena. Né, ele não vai interagir bastante, ele vai tentar atacar uma organização, um sistema, uma infra, né, e não tentar ser detectado. Ele não quer interagir com o Blue Team, né, ele está testando o Blue Team. Já no Purple Team é diferente. Veja, essa interação entre essas duas equipes, ela entre Red, né, e Blue, ataque e defesa, ela é incentivada, ela é maximizada. Vai ficar mais claro para vocês daqui a pouco. Então, na terceira linha, né, o objetivo do Red Team, como a gente já falou, é avaliar, né, a capacidade de detecção e resposta da empresa. Né? Então, quão eficiente é um Blue Team, né, ou equipe de defesa, ou um sistema de defesa. Essa digamos, o objetivo do Red Team. Já no Purple Team é diferente. Veja, o objetivo principal é melhorar a capacidade de defesa de uma empresa. Mas espera aí, o Red Team, né, testando, né, o Blue Team, né, também busca melhorar. Ok, esse é o objetivo, né? A gente não está lá só, o Red Team não está lá só para atacar e destruir, né? Ele está lá fazendo isso com o objetivo de melhorar, certo? Mas muito cuidado, assim, mas uma das coisas que o Red Team vai fazer é avaliar, ver como é que está o estado da tua defesa hoje, né? Já no Purple Team, desde o começo da atividade, né, o objetivo é melhorar essa capacidade de defesa. Então, vejam, o Purple Team ele tenta otimizar, digamos, um trabalho de Red Team, otimizar os resultados. Um trabalho de Red Team costuma levar um tempo maior, tá? Do que até de um pen testing, por exemplo, né? Um trabalho de Red Team envolve várias pessoas, né? Pessoas que entendem, por exemplo, várias áreas, né? Como o objetivo é entrar numa empresa, por exemplo, né? Comprometer um sistema, a gente vai trabalhar desde engenharia social, ataque físico, Wi-Fi, rede sem fio, né? Web, infra, né? Então, vai ser uma equipe, né, tentando entrar de todo jeito numa organização, né? E testando o Blue Team, tá certo? Então, eles conseguem entrar, por exemplo, se eles forem detectados, né, pelo Blue Team, né, eles vão usar uma outra técnica, né? Mas vejam que não existe uma interação entre eles, né? É um atacando e defendendo. Já no Purple Team, essas duas equipes são colocadas para conversar desde o início. Então, você pega elementos dessas duas equipes, né, desses dois lados, lado A, lado B, né, Red e Blue, e já colocam para conversar e interagir, né, entre eles. Então imagina só, ao invés de você como atacante tentar atacar, né, e não ser percebido e ir testando a defesa, né, que tal você pegar esses dois elementos e botarem para trocar ideias, né, conversar, olha, eu vou te atacar dessa forma, né, mostrando o que ele vai fazer. O cara da defesa vai, se você fizer isso, eu defendo desse jeito. Então da ataque vai falar, se você defender desse jeito, eu tenho uma outra forma de bypassar isso e te atacar de outra forma. E aí o cara da defesa fala, mas se você fizer isso, eu também posso implementar outro controle. Então veja, você está procurando maximizar essa interação para ter uma resposta, ou seja, uma eficiência maior, né? Uma melhora mais rápida. Os dois vão procurar melhorar a defesa, mas veja que o Purple Team está preocupado em otimizar isso, não perder muito tempo, né? E tentar
fazer com que essa interação seja a mais produtiva possível. Falando assim é muito fácil, tá? Mas na prática é muito difícil você unir, né, essas duas entidades que pensam bem diferente, né? Uma querendo atacar, a outra defender, né? E falar, olha, contem, né? Se abram, né? Falam seus segredos, né? Como é que você ataca, como é que se defende? Porque no final o objetivo é um só, é melhorar a defesa, né? A capacidade de defesa de uma organização, né? Melhorar a capacidade de defesa de uma equipe, pessoas, processos e tecnologia. Então é por isso que o Purple Team, muitas vezes, é feito uma analogia, né? Eu gosto bastante dessa analogia, né? Como se fosse um treinamento de sparring, né? Sparring, então, tipo, no boxe ou nas artes marciais, né? Para quem gosta de artes marciais, né? Eu gosto muito, particularmente, pratiquei artes marciais durante muitos anos, né? Gosto dessa analogia, né? Então, num sparring, né? Não é uma luta real, certo? É uma simulação de luta, né? Então, um ataca, outro defende. Então veja, você vai mostrando ali, né? Num sparring você mostra seus golpes, né? Você vê suas fraquezas, corrige suas fraquezas. Eventualmente você se machuca, né? Você leva um soco, um chute, machuca. No exercício de Purple Team também acontece de você se machucar ou você machucar alguém, né? Tem um efeito, um dano colateral ali indesejável. Mas, né, tudo isso, né, na maior interação possível. Então, no Purple Team, veja, imagine que um atacante queira mostrar, né, um red, né, quer mostrar um ataque, ele vai mostrar, ele fala, olha, eu vou mostrar para você aqui um ataque, assim, tá vendo que eu posso comprometer o seu AD através disso, né? Isso, ele mostrando na prática o que acontece, né, de forma controlada, né, mais controlada possível, né? E o cara da defesa, pô, bacana, entendi agora, então eu vou corrigir isso aqui. Mas se eu corrigir, como é que você entra, né? O cara, olha, eu posso entrar de outra forma. Então veja, no Purple Team, né, no exercício de Purple Team, você maximiza essa interação de forma a otimizar, né, os resultados. Isso é fundamental. Né? Então, espero que nesse vídeo, né, tenha ficado claro aí para vocês, né, essa diferença entre uma atividade de teste de invasão, pen test, atividade de Red Team e atividade de Purple Team. Então, até a próxima e let's go hacking!